Conteúdo impróprio em Frozen 2. Galera, não tem dúvidas que realmente o pessoal sempre fica querendo, né, colocar alguma coisa nos desenhos da Disney, nas animações, para dizer que sempre tem alguma coisa polêmica com a Disney, ou é algum símbolo que eles dizem que tem a ver com um símbolo satânico, ou então eles ficam dizendo, já tem várias animações aí que aconteceram isso, que tem conteúdo pornográfico nos desenhos e nas animações da Disney. Isso aconteceu com o Rei Leão, aconteceu com a Pequena Sereia, aconteceu com Frozen 1, e agora, pelo que está acontecendo, parece que está acontecendo também com Frozen 2, né? Se juntem aí comigo que eu vou dizer aqui algumas curiosidadezinhas e o que está de impróprio em Frozen 2 que, para, claro, as crianças que assistirem não vão perceber, né? Pois vão assistir pela pura diversão, mas as animações da Disney, então, como os desenhos, não são feitos apenas para as crianças, são feitos também para os adultos. Então, tanto crianças, quando forem assistir, vão ter uma noção, como crianças, como também adultos, quando forem assistir, vão ter a sua opinião específica sobre a animação ou desenho. Então, se juntem aí comigo, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal. Eu vou dizer o que está impróprio em Frozen 2 aí, que para os olhos das crianças não são nada, mas para os olhos dos adultos são considerados conteúdos pornográficos, né? Então, se juntem aí comigo. Bem, galera, é o seguinte. Como Frozen 1 teve todas aquelas polêmicas, né, que além dos símbolos satânicos que foi dito que tinha em Frozen 1, como nas demais animações de desenho da Disney, também teve também aquela história, né, aquela controvérsia todinha, que Frozen 1 demorou uma certa quantidade de tempo, assim como Toy Story, porque também teve Frozen 2, né? Então, sempre inventado alguma coisa relacionada a tem um símbolo satânico em Frozen, ou então tem um certo conteúdo chamativo para adultos em Frozen. Isso foi detectado em Frozen 1 e novamente está sendo detectado em Frozen 2. Frozen 1, a maior polêmica foi aquela história que, como Elsa não quis ter príncipe, então eles inventaram que em breve a Elsa ia ter uma namorada. Inventaram isso, eles ficaram vários anos, desde que a estreia de Frozen, inventando isso. No começo nem tanto, mas depois de um tempo foram começando a inventar isso. E aí foi se espalhando e chegou agora Frozen 2. Não aconteceu isso. A Elsa não teve nenhuma namorada, pois haviam dito que a Elsa era lésbica, né? A Elsa não teve nenhuma namorada em Frozen 2. Pois assim, minha opinião quanto a relação a isso. Eu acho que deviam parar de ficar inventando isso com a Elsa, né? Assim, se for o desejo dos produtores da Disney que algum dia aconteça isso, tá certo. Mas por enquanto eu acredito que isso não é o desejo dos produtores da Disney de fazer com que a Elsa seja lésbica e tenha uma namorada. Isso faz parte do filme de Frozen, pois a Elsa se preocupa com a Anna, com a família dela, com o reino dela. Então não tem pra que a animação toda é baseada no relacionamento das irmãs e na preocupação delas em querer resolver os problemas, principalmente o quarto da Elsa. Então, isso aí de querer ficar inventando que a Elsa é lésbica e querer uma namorada pra ela, eu acho isso muita maldade aí, sinceramente. Agora vamos ao ponto impróprio em Frozen 2. Como eu já falei com essa história aí que queriam inventar uma namorada para a Elsa, eu vou falar logo sobre esse assunto. Quando começou-se Frozen, a princípio, que foi divagado isso aí sobre essa suposta namorada da Elsa, foi envolvendo várias coisas. Aí apareceu uma personagem que eles já estavam planejando colocar em Frozen 2, que é a Honey Mary. A Honey Mary é uma das pessoas lá da tribo, que ao que tudo indica é da família da Elsa quando há muito tempo ocorreu a guerra, né? Que aí ela ficou, como dizer assim, congelada no tempo, e quando a Elsa despertou os espíritos, quando chegou na floresta, libertou a tribo que estava congelada lá no tempo,
E a Honey Mary apareceu, que é aquela que estavam dizendo que iam supostamente ser a namorada da Elsa, mas aí depois isso não veio à tona. Por isso, como eu disse, eu não acho que não seja o desejo dos produtores da Disney fazer isso. Eles querem focar mais na Elsa como sendo uma heroína, enfrentando os problemas e resolvendo tudo. Eles não querem colocar uma namorada para Elsa. É por isso que não tem nenhum príncipe para Elsa, porque o foco de Frozen, principalmente eu acho que diferente das outras animações que já teve, é ser uma animação realista, não ser uma animação que enrola com história de príncipe cantado. Vocês podem ver que a animação de Frozen, principalmente esse 2, ele tem um jeito bem, desde o primeiro ele já teve um jeito bem realista com relação a isso de relacionamento não ser importante, que tem outras coisas mais importantes do que relacionamento. E em Frozen 2 eles, vamos dizer, enfatizam mais isso um pouco, né? Pois novamente eles botam outros problemas e eles botam as irmãs como sendo o foco principal para resolver os problemas, ou seja, o foco principal é novamente na Elsa e na Anna, no relacionamento entre duas irmãs e resolver os problemas e salvar o reino de Arendelle. Então, isso aí que eles quiseram inventar, que a princípio para as crianças não iriam perceber, mas claro que assim, se você assistir com uma certa maldade Frozen 2, dá para perceber esses pontos, e um dos pontos é esse aí, pois em um determinado momento, quando a Elsa vai saber lá sobre o segredo da floresta, que ela fica conversando com essa Honey Mary, e como já estavam dizendo que ela ia ser a suposta namorada da Elsa, como ela fica conversando com ela, então a gente já percebe que tem quem quiser olhar com malícia e maldade vai do lado dizer que tem um certo clima aí tenso entre elas, de querer namorar, de elas quererem ficar juntas. Mas assim, isso na visão da maldade, né? Pois não quer dizer que isso seja verdade. Claro, cada um vai assistir de um jeito. Na minha opinião, eu assisti e eu não vejo isso, sinceramente. Claro que para algumas pessoas vão, porque a pessoa automaticamente vai captar a maldade, porque vê as duas juntas, aí vai dizer isso. Mas a mesma coisa se acontece num momento quando o Christopher também fica junto com outro rapaz lá, que também era dessa parte aí, que estava congelado no tempo. Ele fica conversando com o Christopher, e aí o Christopher, a gente nota um certo clima de amizade. E ao que tudo indica, esse rapaz aí, que estava congelado, ele relata assim de um jeito meio estranho, que não entende muito assim de namorado. E aí, só esse fato de ele ter relatado isso, automaticamente o ser humano já nota uma certa maldade de querer dizer que esse rapaz é gay. Por isso que também esse ponto aí não foi muito ressaltado, mas quem assistir, claro, vai notar essa certa maldade, essa certa malícia aí, nos olhares maldosos, né? Mas não quer dizer que isso seja verdade, é apenas no olhar normal, apenas ele teve uma certa amizade lá com o Christopher, pois os dois estavam conversando aí sobre o relacionamento que o Christopher estava tendo com a princesa Anna, e aí por isso que eles tiveram esse certo clima de amizade, eles ficaram conversando com o outro, mas não tem nada de maldade nisso, apenas a maldade está nos olhos de quem vê. Outro ponto aí que eu posso dizer que é conteúdo adulto aí em Frozen 2 é porque Frozen ressalta muitos temas aí relacionados a reinos, imperialismo, negócio de reinado, de um jeito bem sério nesse Frozen 2, por causa lá da questão do avô de Elsa, que matou lá o chefe aparentemente da tribo, né, e causou toda a guerra, todo o conflito lá foi causado porque o avô da Elsa matou lá o chefe da tribo, e isso ocasionou a guerra lá entre o reino de Arendelle e as tribos lá dos Mortal, né, dos índios, eu não me lembro agora do nome, acho que é Mortal, uma coisa assim, a tribo dos índios. Outro aspecto é porque quando chega um certo momento, outro aspecto aí maldoso, né, porque quando chega um certo momento em que Anna fica sozinha com o Christopher, quando a Elsa adormece com o boneco de neve, o Olaf, a Anna olha para o Christopher e fala que pega e faz como se fosse um gesto de querer dar um beijo nele, sendo que aí
o Christopher quer pedir ela em casamento, mas aí, olhando de um jeito maldoso, a gente observa uma certa malícia aí, e só realmente quem for olhar de um jeito mal vai perceber. As crianças, claro, não vão perceber apenas que não se trata apenas de um simples beijo, mas quem olhar com certa maldade vai perceber alguma coisa um pouco mais séria aí. E outro ponto que eu tenho a ressaltar aqui é porque esse Frozen 2 ressalta a diversidade entre várias tribos juntas em um só lugar. O reino de Arendelle, a tribo lá, eu não tenho certeza aí do nome, eu falei aqui, mas não tenho certeza se é mortal do nome. Tem uma certa diversidade aí entre as tribos. E aí isso já é também considerado um ponto mais aí para ser ressaltado como um ponto mais de adulto aí, que claro, as crianças não iam entender isso quando assistirem, vão olhar mais com uma certa diversão, né? E os adultos é que vão ter essa visão clara, os que quiserem ver, né? Os que quiserem olhar de forma maldosa vão ter essa visão aí mais maldosa das coisas, claro. Pois o adulto automaticamente ele capta a maldade na cabeça dele. As crianças quando forem assistir não irão ver isso. Outro ponto aí que eu tenho que ressaltar é porque naquele momento em que acontece da Elsa ficar congelada e que aparentemente ela morre naquele momento, e o Olaf, que é um boneco de neve também, pois como o Olaf foi feito pela Elsa, então praticamente um está ligado com o outro. Então se a Elsa parar, o Olaf também automaticamente para ou derrete. E quando a Elsa for congelada, petrificada, o Olaf começou a derreter e a Anna ficou sozinha na caverna. Aquela música que ela canta, Fazer a Coisa Certa, The Next Right Thing, como é que eu vou dizer? Vários pontos da música quando ela está cantando ressalta muito aí como se ela estivesse, como ela mesmo diz na música, caindo, se entregando na escuridão, caindo em depressão, enfatizando a depressão, pois ela está caindo em desespero. Aí ela acaba, como é que eu vou dizer, querendo se entregar à escuridão, e eles enfatizam muito o ponto aí da depressão aí com relação nessa música dela. Mas aí depois já mostra de uma forma, isso é só durante a música, mas depois quando já está acabando a música já demonstra como se ela estivesse se libertando daquele sentimento e arranjando as forças para poder continuar lutando. Mas assim, tudo isso são pontos que apenas as crianças não irão perceber jamais isso, claro. Elas vão assistir por puro entretenimento, mas os adultos, como têm a maldade na cabeça, então provavelmente os que quiserem vão observar isso e já vão captar isso de imediato. Mas assim, eu acho que a maldade está na cabeça de quem vê, cada um enxerga o que quer enxergar, né? E então foi esse o vídeo, galera, falando aí sobre essas curiosidadezinhas, esses conteúdos aí que acabou se envolvendo também com Frozen 2, esse conteúdo que são considerados, aí vocês é que decidem, está na visão de cada um, considerar se é impróprio ou não. Cada um resolve aí como quer, analisar aí como quer enxergar as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí com quem gosta de Frozen, quem é fã de Frozen. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.